frente o vice-presidente de auditoria do IRB, conselheiro do TCE do Ceará, conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, coordenador da obra. O livro faz parte da coleção IRB Fórum, que tem como objetivo aproximar o mundo acadêmico dos tribunais de contas. Nas 2 primeiras edições da coleção, 2 renomados professores foram convidados a refletir o papel do controle externo brasileiro. Em 2019, a 3ª edição da coleção trouxe a visão dos membros das cortes em relação aos tribunais do século XXI. A coleção já se consagrou como importante referência técnica sobre os tribunais de contas brasileiros, que inclusive foi citada em decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Neste ano de 2021 é lançado o seu 4º volume, com o título Os Tribunais de Contas, a Pandemia e o Futuro do Controle. Para falar sobre essa obra, convidamos o coordenador, conselheiro Edilberto Pontes. Bom dia a todos. Prazer enorme lançar esse livro. Como disse a doutora Carol, é o 4º da coleção da editora Fórum com o Instituto Rui Barbosa. E a ideia do livro, desde o começo que a gente começou a discutir esses assuntos todos, primeiro é exatamente essa. A primeira é uma aproximação dos tribunais de contas com quem faz conhecimento no Brasil, né? Quem está refletindo, quem está discutindo, quem está debatendo. Porque eu sempre lembro aquela ideia do padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª, que ele disse que, se a gente olhar, por exemplo, o IRB, a casa do conhecimento, uma coisa é a casa do conhecimento, um substantivo, outra coisa é a casa que faz conhecimento, né? Uma instituição que faz conhecimento, que reflete, que dissemina ideias. Então, é verbo, em vez de substantivo, é verbo. Então, a ideia desse livro aqui é exatamente isso, o IRB, o Instituto Rui Barbosa, mostrar que faz conhecimento, que ele tem pensamento crítico, que faz reflexões. E o tema deste livro, deste ano, é muito, acho que muito oportuno, que é exatamente refletir sobre esse grande fenômeno que enfim, impactou a todos sabemos, que foi a pandemia. E a pandemia obrigou os tribunais de contas a fazer uma verdadeira revolução, de uma hora para outra, né, sem planejamento nenhum, de forma abrupta, sem pedir licença, entrou com tudo e as instituições tiveram que dar respostas satisfatórias. E, claro que esse livro, em boa parte, ele faz isso, ele registra esse trabalho muito bem feito, por a maior parte dos tribunais, pela interação profunda que houve entre os tribunais, a troca de ideias. Eu acho que um papel-chave que o Conselho Nacional dos Presidentes do Tribunal de Contas teve, a Tricon teve, o Instituto Rui Barbosa teve, de compartilhar experiência entre os secretários de controle externo, entre os presidentes, entre os auditores, de uma forma geral. Então, a gente não podia perder essa experiência, que foi extremamente rica pelos tribunais de contas do Brasil, e aqui está registrado. Por exemplo, tem um artigo fantástico, um capítulo do ministro Benjamin Zimler, com alguns assessores dele, que mostra como o TCU se portou, que desafios, como é que ele enfrentou, as dificuldades que ele enfrentou aqui. O presidente do TCE do Espírito Santo também tem um capítulo excelente, como o TCE do Espírito Santo atuou durante a pandemia, os vários desafios que eles enfrentaram, o acompanhamento da gestão fiscal, dos contratos emergenciais, processo de imunização da população, o retorno das aulas, enfim, exatamente naquela história, naquela ideia de que o Tribunal de Contas não poderia atrapalhar, é claro, né, uma série de problemas a serem resolvidos, mas também não poderia deixar de cumprir o papel para o qual ele foi criado, né, de proteção ao erário. Quer dizer, a pandemia não era, sob forma nenhuma, autorização a cometer irregularidade, a desvio de recurso, nada disso. Então, os tribunais de contas tinham que ter atuação, quer dizer, eles foram criados para isso, eles não poderiam atrapalhar, atender às necessidades, mas, ao mesmo tempo, tinham que continuar cumprindo o seu papel. Não foi fácil, mas os tribunais revelaram uma capacidade que é extremamente importante, uma experiência riquíssima em que os TCs demonstraram uma notável capacidade de dar respostas, reorganizaram as suas prioridades, enfim. Isso foi muito interessante, como eu disse, alguns artigos ressaltaram muito isso, alguns capítulos ressaltaram muito isso. Mas outra coisa também interessante é que houve uma mudança legislativa, uma verdadeira
É interessante, o turbilhão legislativo durante a pandemia foi realmente intenso. Um dos períodos da história brasileira que mais se produziu sobre direito financeiro, sobre direito administrativo. O Brasil aprovou a nova lei de licitações em plena pandemia, aprovou várias reformas da Constituição, aprovou a lei do governo digital. Em plena pandemia, você veja que como houve um turbilhão legislativo comparável às fases mais produtivas brasileiras. Então, o país não parou nesse campo. E há várias reflexões sobre isso. Acho que um artigo, por exemplo, do Dr. Luiz Henrique, que analisa as mudanças na lei de responsabilidade fiscal, as várias mudanças que ocorreram. Há reflexões sobre teletrabalho, sobre design institucional, sobre novas leis de licitações, como disse, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, esse desafio tão grande para os tribunais de contas. Há um trabalho maravilhoso sobre isso também, lá do Fábio, do Tribunal de Contas de São Paulo. Há reflexões sobre o Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção, o doutor Fernando Falcão, lá do TCU, fez um trabalho muito interessante. Controle no Estado Democrático, compliance, enfim, vários temas da ordem do dia foram tratados aqui. Mas o segundo objetivo do livro, a gente queria falar sobre a pandemia, era importante, como foi a atuação e as lições que a pandemia deixou. Mas o segundo objetivo, talvez fosse até mais importante, era refletir sobre o futuro do controle. Como é que a gente... Então, era um livro que ia dialogar com o livro anterior, que nós lançamos 2 anos atrás, que o Instituto Rui Barbosa lançou 2 anos atrás, o Tribunal de Contas do Século XXI. É interessante, quando a gente lançou aquele livro, ninguém se falava em pandemia. Eu tinha acabado de ler, tinha sido muito influenciado por aquele livro, Lições para o Século XXI, do Yuval Harari, e lá não havia nenhuma menção, ou uma menção muito de passagem sobre pandemia, não é? E, de uma hora para outra, aconteceu. Então, esse livro também queria dialogar com o Tribunal de Contas do Século XXI, refletir sobre o futuro do controle. E, quando eu estava discutindo sobre isso, o doutor Luiz Cláudio, presidente da Fórum, deu uma ideia maravilhosa. Ele disse, olha, é isso aí, é excelente, mas vocês, os tribunais de contas, não podem só falar para vocês. Eu acho que o espírito dessa série é dialogar. Então, é importante, até para aumentar a densidade técnica, aumentar o diálogo, oxigenar o livro, trazer contribuições de professores, de pessoas que não fazem parte do sistema do Tribunal de Contas. Porque é isso, gente, esse negócio de dialogar é muito interessante, porque outro dia um amigo, João Antônio, uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas ele organizava um determinado evento chamado Diálogos Institucionais. Ele me chamou para esse negócio. Foi muito interessante. Cheguei lá, diálogos, aí ele falou 1 hora, fez um discurso bonito, 1 hora, aí a cerimonialista anunciou, está encerrado o evento. Gente, diálogo é falar e ouvir, não é? E muitas vezes ouvir o que a gente não quer ouvir coisas desagradáveis. Veja, esse professor agora da FGV São Paulo fez críticas ao Tribunal de Contas, ao TCU, é parte do jogo, dialogar é isso mesmo. Se a gente se fechar, ficar só falando para a gente mesmo, a gente não vai evoluir. Então, dialogar é isso. Às vezes a gente ouve verdades inconvenientes, às vezes a gente ouve... A pessoa pensa que é verdade, mas não é, porque você contra-argumenta, olha, mas não é bem assim. Tem isso, tem aquilo, e a pessoa reflete melhor, não era bem assim. Mas dialogar, essencialmente, é isso, é falar, parece óbvio, mas esse óbvio não é o que eu vejo em muitos lugares. Como esse exemplo que acabei de dar, dos diálogos institucionais, que o sujeito fez uma palestra de 1 hora e encerrou, não ouviu nada, só falou. Um monólogo, na verdade. Então, quer dizer, a gente trouxe também vários capítulos muito bons, eu acho que capítulos assim, pilares sobre o futuro do controle, professoras da USP, por exemplo, a professora Ana Carla tem um capítulo sensacional sobre o futuro do controle, o professor Luciano, lá da EASH, USP. Sobre o futuro do controle também tem um capítulo sensacional do conselheiro Adicélio, presidente do TCE de Santa Catarina, que ele fala dessa metamorfose institucional, o Tribunal de Contas da governança pública, né? Ele vê dessa forma. O Fábio Nogueira também tem um capítulo muito bom, nosso presidente da Tricom. O Inaldo Paixão também reflete uma experiência gigantesca. O Inaldo talvez é uma das pessoas que mais tem experiência no sistema, porque ocupou viu o sistema de vários ângulos distintos, tem um capítulo sobre o futuro do controle na visão dele. Muito interessante. E vários professores da Fundação Getúlio Vargas também, da Universidade de Brasília, tem um artigo muito interessante, que é também, de certa forma, crítico a nós do controle, a nós do governo, que é defender uma maior autocontenção do controle, nesse sentido. Então, é bom ouvir, dialogar. Mas, para sintetizar, eu acho que as lições, o que se aponta aqui no livro, para o futuro do controle, eu diria são alguns os pilares principais, que o livro registra muito bem. Primeiro, um alto
padrão que os tribunais de contas têm que ter de integridade, né? A OCDE tem falado muito nisso, as instituições internacionais têm falado muito nisso. Aquele conceito de liderança pelo exemplo. É fundamental isso, integridade em todas as dimensões da palavra integridade, nos julgamentos, nas fiscalizações, nas auditorias. Agora mesmo o presidente da Tricom e o presidente do IRB fizeram uma comissão que eu fiz parte, muito bem liderada pelo conselheiro Érico do Amazonas, que produziu um trabalho fantástico, uma proposta de resolução para melhorar a integridade dos tribunais de contas, que, em geral, tem um bom padrão, foi isso que a gente... E é interessante essa comissão, porque tem várias pessoas de fora do sistema, várias pessoas críticas ao sistema, que fizeram parte, nós dialogamos muito com eles, foi muito interessante a experiência. E a gente mostrou, olha, o padrão de integridade, em geral, é muito bom, mas a gente pode sempre aperfeiçoar. Mas eu acho que o padrão de integridade é um dos pilares para o futuro do controle, aperfeiçoar isso, um alto padrão de integridade, pela liderança, pelo exemplo, como um dos motores. O segundo pilar do futuro do controle, que o livro aponta, é a sustentabilidade, nas suas várias dimensões. A gente estava falando agora sobre a ODS, né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e quando a gente lê as ODS, as 17, não é só sustentabilidade ambiental, fica muito claro. A sustentabilidade é social, é fiscal, enfim, tem várias dimensões da atuação das instituições, como instituições inclusivas, instituições que não são extrativistas, instituições que são funcionais, que cumprem um papel para o qual elas foram criadas. Então, fundamental os tribunais estarem nessa agenda de sustentabilidade de si próprio e das instituições de uma forma geral, ambiental, fiscal, social, enfim, as várias dimensões. Outro ponto que também tem sido discutido muito, e o livro fala muito sobre isso, é o foco em políticas públicas. E é até interessante isso tudo, por isso que é interessante o diálogo. Eu estava vendo aqui o professor da FGV, ele fala, olha, o tribunal está saindo dessa área de jurisdição de contas. Não é? Então, quer dizer, dialogando com ele, em pena que ele não está aqui, mas é exatamente, a gente podia dizer para ele, mas essa é a ideia. É isso que o tribunal quer, ele não quer ficar só em jurisdição de contas. É um tribunal da governança, como disse o conselheiro Adicélio, é o tribunal que faz auditoria operacional, que diz a Constituição, né? É o tribunal que avalia políticas públicas, é o tribunal que sai da visão estrita da jurisdição de contas. Mas é bom ouvir, né? Veja que a visão dele é distinta dessa visão do livro, que a nossa visão de futuro é um tribunal que avalia políticas públicas, que olha, sim, para as políticas públicas, que olha para a área finalística. Não é apenas um tribunal de jurisdição de contas, aquela visão só de legalidade, de conformidade. Mas é, sim, um tribunal que avalia políticas públicas. Outro ponto central, acho que o conselheiro Adicélio falou bastante no capítulo dele, e outros capítulos também falaram, é a questão da governança pública, um tema central, que é muito ligado ao tema da integridade, mas tem um campo próprio. Outro também, gente, extremamente importante, acho que todos os tribunais têm trabalhado sobre isso, é o controle digital. Como eu falei, este ano foi aprovada a lei do governo digital. Se o governo é digital, é por óbvio, o controle também tem que ser digital. Com as várias dimensões, as várias possibilidades que o controle digital pode proporcionar para um outro patamar de, de fiscalização, de controle. Esse controle digital vai levar a gente para outro mundo, para um patamar muito mais alto, tanto na área de combate à corrupção, esse livro fala muito sobre isso, na medida que você junta grandes bancos de dados, consegue fazer grandes cruzamentos que antes eram impossíveis, mas também na área de avaliação de políticas públicas. Com os grandes bancos de dados que a gente tem, dados que antes eram impensáveis. Esses dias mesmo, sexta-feira passada, teve um evento lá no Tribunal de Contas do Ceará, eu estava conversando com o procurador-geral da USP, e o professor Inácio Poveda, que é professor lá da Faculdade de Direito, e ele dizendo o seguinte, olha, que coisa interessante, lá nas vias da USP, estava tendo estragadas, uns buracos nas vias e tal, e eles foram à audiência com o prefeito, São Paulo, então prefeito, falecido, saudoso prefeito, Bruno Covas. E ele disse para eles, olha, agora é diferente aqui. Não é como alguém fazia uma denúncia e tal. Não, os Uber, os carros, os Uber, táxis, eles têm um sensor, e esse sensor vai identificando onde tem problema na via. E essa informação vai direto para a prefeitura. Quer dizer, o Tribunal de Contas, se a prefeitura tem isso, o Tribunal de Contas, o órgão de controle também tem que entrar nessa era do controle digital, todas as possibilidades de dados novos. Isso hoje é um dado. No passado, pensar que isso é um dado
Mas isso hoje é um dado para ser utilizado, para ser armazenado. Outro ponto, para concluir, do futuro do controle, que o livro enfatiza muito, é um ponto essencial, eu acho que muito interessante esse painel anterior, que o João Antônio liderou, é da interatividade, de novo, do diálogo. Os tribunais de contas do futuro, o futuro do controle, já está isso muito forte, mas no futuro muito mais, é a sociedade cada vez mais exigente, mais impaciente, é uma instituição altamente interativa. Sai de sua torre de marfim e dialoga o tempo inteiro, por diversas formas de diálogo, tanto o diálogo direto, como por meio de aplicativos, como por meio das ouvidorias. O Gilberto Jales, aqui, um grande comandante, um defensor de ouvidorias, as mais diversas formas do controle interativo. Esse é o presente do controle já, mas o futuro tem que ter isso como uma prioridade, e o livro enfatiza bastante esse aspecto. E o João Antônio disse, na bela poesia que ele recitou, concluiu que dizia: abraço, reciprocidade, por certo. É um pouco isso. Assim, o Tribunal de Contas, abraço é essencialmente reciprocidade, não é? Ninguém abraça a si próprio, ou pode até fazer isso, mas, enfim, o abraço que ele está falando é de reciprocidade. É esse exatamente o tribunal, o futuro do controle é isso, o tribunal que dialoga, que chega próximo, que fala e que ouve, ou seja, que tem como a reciprocidade como seus elementos chaves. Então, agora a gente vai chamar os autores dos livros que estão presentes são vários autores, eu já citei alguns nomes aqui, mas que estão presentes, para que a gente tire uma fotografia, e à tarde já convido a todos que a gente vai fazer autógrafos dos autores que estiverem presentes aqui às 3 horas da tarde. E já aviso, na verdade, a gente não marcou data ainda, mas a nossa ideia é fazer um seminário em que os autores possam, cada um, 15, 20 minutos, apresentar o seu trabalho, o seu capítulo, e a gente possa fazer um grande debate, um grande diálogo em torno dos capítulos, das reflexões que aqui tem. Obrigado, gente.